Pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Hoje, 4 de abril, né? 3 de abril. 3 de abril, pelo menos é o que o meu celular está dizendo aqui. Eu estou meio desatualizado no tempo. Sexta-feira, que a gente conhece no Brasil, chama no Brasil como Semana Santa, sexta-feira que o pessoal é feriado, alguns guardam como Sexta-feira Santa, também conhecida por Páscoa, Semana da Páscoa, e para muita gente, Semana do Coelho, do chocolate, da festa, mas afinal de contas, biblicamente, o que significa a Páscoa, o que significa a morte de Cristo, que é comemorada na Páscoa, qual o significado espiritual dessa data, não sabemos certo quando que foi a data certa da morte e ressurreição de Cristo, mas a maioria do povo cristão comemora nesse período. Queridos, a gente vai hoje dar continuidade no estudo da semana passada sobre cristianismo, o que é cristianismo, e tem muito a ver com a Páscoa, porque cristianismo nasce na Páscoa, é, é a vida de Cristo, é sua vinda aqui, sua morte, sua ressurreição, que nasce o cristianismo. Então, nós já estamos estudando há alguns dias sobre a Igreja de Cristo, desde o começo do ano, a igreja que Cristo vem buscar, quem é essa igreja, aonde ela está, como deve ser e viver o povo que se diz povo de Deus, povo cristão, Igreja de Jesus. É sobre isso que a gente está estudando desde o começo do ano. E esses dias para trás estávamos estudando sobre religiosidade falsa, religião falida, com base nas palavras de Cristo em Mateus 23, ele, Jesus, denunciando a religião falsa da sua época, e religião tão falsa que se levantou contra Cristo e perseguiu Cristo, condenou Cristo e levou Cristo à morte, à cruz e à morte. E a semana passada a gente começou a estudar sobre cristianismo, o que é, a gente estudou que a religião falsa culminou com a vinda do cristianismo, porque Jesus vem, dá a sua vida, morre na cruz, ressuscita, e daí nasce o cristianismo. Nasce aqueles que seguem a Cristo, começa aqueles que seguem a Cristo, que foram os discípulos de Jesus. E hoje a gente vai entrar na segunda fase desse estudo sobre cristianismo. Na semana passada já vimos a primeira parte, a introdução sobre isso, está gravado aí no canal do YouTube, quem não assistiu pode assistir, e hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto e vamos pegar um pouquinho do texto de Efésios capítulo 2, que eu disse para vocês encontrarem aí. Efésios capítulo 2. O Efésios capítulo 2, ele vai descrever, o apóstolo Paulo vai descrever, ele vai descrever a situação do homem ou dos seres humanos perdidos, longe de Deus, no pecado, mortos em pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo o curso do próprio ser humano interior e andando segundo o Satanás e seus demônios. Essa é a situação que o homem estava quando Deus decide mandar Jesus até a Terra. Então, essa é a situação que estava o ser humano, e por isso o cristianismo, por isso a vinda de Jesus. Cristianismo porque é a fé em Cristo, é a fé na pessoa de Cristo, a fé na obra de Jesus Cristo, e por isso seus seguidores são chamados de cristãos. A gente viu isso no estudo anterior. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nisso.
Mas, na semana passada, nós vimos que cristianismo, vou até fazer uma introdução rápida para a gente entrar no estudo de hoje. Na semana passada, nós vimos que cristianismo é a fé no Filho de Deus, é a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, reconhecendo como Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. É mais que uma religião, é uma vida transformada, é um novo nascimento através da obra de Cristo, do sangue de Cristo, da fé em Cristo, da aceitação da sua obra, e é um novo nascimento. Portanto, o cristianismo nasce quando os discípulos creem em Jesus e recebem a missão de pregar o Evangelho. Portanto, o cristão é aquele que segue, é o seguidor de Cristo, ou mais que isso, é aquele que pertence a Jesus Cristo. E esse nome cristão ou cristianismo foi dado aos apóstolos logo depois da morte de Cristo, quando eles começam a pregar o Evangelho, nasce a igreja lá em Antioquia. Atos capítulo 11, 26, está escrito isso, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por isso, o nome, o tema cristianismo. Portanto, o termo cristianismo surgiu porque as pessoas viam os discípulos, viam nos discípulos que seguiam a Cristo, eles viam a vida e o caráter de Jesus Cristo refletido neles. Por isso, o termo cristão, ou cristianismo. Olhavam para os discípulos e viam neles o caráter, a vida, o estilo de vida de Jesus. E a pergunta é, o cristianismo de hoje, a igreja cristã de hoje, será que o mundo pode olhar para nós, olhar para a igreja e nos chamar realmente de cristão, de seguidores de Cristo? Será que nossa vida parece com Jesus Cristo? Nosso estilo de vida, modo de viver, modo de pensar, modo de agir em todos os aspectos, será que parecemos com Cristo? Nossa vida e nosso caráter reflete o caráter e a vida de Cristo? Foi isso que nós vimos na semana passada. E vimos que o significado do cristianismo envolve três bases fundamentais, envolve uma pessoa, que é Jesus Cristo, envolve uma obra, que é a cruz, a redenção na cruz, e o cristianismo envolve uma nova vida, que é um novo nascimento. Portanto, as primeiras três bases fundamentais do cristianismo aí é a pessoa de Cristo, sua obra de redenção e salvação na cruz e um novo nascimento. Portanto, cristianismo que não passa por Jesus, que a base não é Jesus Cristo, que não passa pela obra de redenção da cruz. Ou seja, pecador reconhece que é pecador, reconhece que está a caminho do inferno, está perdido, e entende que só Jesus Cristo pode salvá-lo. Por isso ele veio aqui na terra. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Resolveu o problema do pecado que estava nos levando para o inferno. Então, o cristianismo passa pela pessoa de Jesus, pelo reconhecimento do pecado e da necessidade da redenção e da salvação através da obra de Cristo, e que esse envolvimento com Cristo, essa fé em Cristo e essa aceitação da obra de Cristo vai gerar uma transformação de vida, um novo nascimento, e vai gerar uma nova pessoa, não nascida da religião, porque a religião da época de Jesus estava falida. Tanto é que Deus olha do céu à terra, não vê um justo sequer, embora tivesse a religião judaica, o povo indo na igreja com a Bíblia na mão, mas a vida arruinada, afundada no pecado, sem transformação. Portanto, religiosidade falida, indo na igreja com a Bíblia na mão, mas perdido. E também uma multidão sem religião, sem Bíblia, que não queria saber de igreja, mas também longe de Deus, perdida e a caminho do inferno. Então, quando Jesus vem à terra, ele encontra um grupo religioso dentro da igreja com a Bíblia na mão, perdido a caminho do inferno. Encontra outro grupo sem religião, sem igreja, sem Bíblia, mas também vivendo no pecado e a caminho do inferno. E aí vem Jesus, vem o cristianismo, para trazer uma nova mensagem de salvação.
uma nova mensagem de salvação. Aliás, não é bem uma nova mensagem, porque essa mensagem já estava sendo pregada no Velho Testamento, havia a lei, havia o Velho Testamento, que todos eles apontavam para a pessoa de Cristo. A lei e a Bíblia do Velho Testamento é apenas o farol, é apenas a introdução, o começo do processo de salvação, que ia terminar, que ia concluir e que ia culminar com a vinda de Jesus, sua obra na cruz, seu sangue derramado, para completar o sacrifício necessário para redimir o pecado, libertar o pecador da sua situação desgraçada, perdida, longe de Deus, morto em pecados. E é isso que a gente vai ver agora no livro de Efésios, capítulo 1, que eu disse para vocês acharem aí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a situação que Deus encontra, que Jesus Cristo encontra os seres humanos quando ele vem à Terra. Mortos em pecados. Mortos em pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, meus queridos, esse texto de Efésios, capítulo 2, nos conduz para a razão, a situação, a condição dos seres humanos no planeta Terra, que leva e que traz Jesus Cristo ao mundo, o Filho de Deus, para morrer na cruz e salvar o pecador. Por isso, estamos lembrando nessa semana a Semana Santa, a Páscoa, que é a comemoração. Páscoa, primeiro, simboliza libertação, simboliza lá do Velho Testamento, quando o povo de Israel estava cativo e oprimido no Egito, e Deus veio para libertá-los, mandou eles fazer a Páscoa, que era sacrificar um animal sem defeito, aspergir o sangue na porta das casas, para que o anjo destruidor não destruísse a família que tivesse o sangue aspergido na casa, e quem aspergisse o sangue na casa, quando viesse o anjo destruidor, que destruiu o Egito, não destruiria o povo, e o povo poderia sair do Egito liberto. Então, Páscoa simboliza libertação da escravidão, por isso ela é relembrada no Novo Testamento. Jesus celebrou a Páscoa antes da Santa Ceia, e para nós cristãos simboliza a nossa libertação, a nossa salvação, que Paulo descreve aí no capítulo 2 de Efésios. E nós vimos aí que a primeira coisa, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados, delitos e pecados. Portanto, a doutrina central desse texto é a depravação humana, a desgraça humana, a condição miserável do ser humano que traz Jesus Cristo ao mundo. Essa era a situação do ser humano. Não é um ser humano doente espiritual. Não é uma pessoa que está má espiritualmente. É seres humanos mortos em pecados e delitos.
Portanto, não é um ser humano doente, é um ser humano morto espiritualmente. Veja a gravidade. Olha o tema que Deus usa aí para demonstrar como nós estávamos, ou como nós podemos estar se estivermos longe de Cristo, se não crermos na obra da cruz, se não crermos que só Jesus Cristo salva, se não crermos que só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta. Na lição da semana passada, nós vimos que o cristianismo é com base na pessoa de Jesus, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E Pedro, lá quando pregou, lá no Pentecostes, também disse: Não há nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser pelo qual podemos ser salvos no planeta Terra, somente através da pessoa de Jesus. Não é religião. Não é filosofia, não é ideologia, não é. É só Jesus Cristo. Não é, não é religião, não é igreja, não é pastor, não é papa, não é apóstolo. É só Jesus Cristo que salva. O único caminho é Jesus. Por isso Paulo está dizendo aqui agora, ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delito. Portanto, Paulo está revelando três verdades fundamentais. A primeira, que o ser humano está morto espiritualmente. O ser humano está morto espiritualmente. Deus, através do seu imenso amor, em razão do seu amor para conosco, manda Jesus. E Cristo morre na cruz e nos dá vida, nos ressuscita espiritualmente falando e nos coloca nos lugares celestiais. Essa é a primeira parte do Efésios 2, 1 a 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Não é uma doença espiritual, não é uma incapacidade de buscar a Deus, é simplesmente morte espiritual. É morte espiritual. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado conduz o ser humano para morte espiritual. Portanto, o homem religioso, judeu, e o não religioso, gentil, na época, e assim também hoje, estão na mesma condição, mortos nos pecados e delitos. Essa é a condição do ser humano. E deixa eu dizer uma coisa, tem gente hoje dentro da igreja, dentro da religião, mortos no pecado, perdidos longe de Deus. E tem gente sem religião, sem a igreja, sem a Bíblia, também no pecado, mortos em delitos. Portanto, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma igreja. Cristianismo é Jesus Cristo. Cristianismo é uma cruz, é o Filho de Deus pendurado numa cruz, vertendo o seu sangue para libertar e salvar um pecador morto e a caminho do inferno. Essa é a mensagem central do Evangelho. É isso que é cristianismo. É isso que ele mandou pregar. É esse o Evangelho que precisa ser restaurado, recuperado e pregado nos dias atuais. Porque não está sendo pregado esse Evangelho. Esse é o Evangelho da cruz. Portanto, primeiro, o ser humano está morto espiritualmente. Segundo, o ser humano está escravizado por três forças. É o que diz aí o versículo 1, o 2 em diante, nos quais andávamos segundo o curso do mundo. Então, olha as forças que aprisiona, escraviza o ser humano. A primeira força que escraviza o ser humano é o mundo. A primeira força é o mundo. Está aí o apóstolo dizendo: andávamos escravos, mortos em delitos, andando segundo o curso do mundo, conduzido pelo mundo. Então, a primeira força que escraviza o ser humano sem Deus, o mundo. O que é o mundo? O sistema de valores contra Deus. É o mundo que rejeita Deus, sua palavra, seus princípios. É o mundo contrário a Deus. Então, esse é o primeiro sistema que escraviza o ser humano. Segundo sistema que escraviza o ser humano, a carne, a natureza pecaminosa interior de cada um de nós. A nossa carne, o nosso homem interior, se não for transformado, se a nossa carne, se o nosso velho homem não morrer, não for crucificado, e se não nascer
Se Deus não criar um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, estaremos perdidos e longe de Deus. E essa carne vai nos escravizar e vai nos levar para o pecado e vai nos levar para longe de Deus. E a terceira força que escraviza o ser humano é Satanás e seus demônios. Está aí no versículo 2. Andavam segundo o curso do mundo, depois, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem está operando no mundo sem Deus? Satanás e seus demônios. Então, o ser humano sem Deus está escravizado pelo mundo, que é o sistema de valores do mundo sem Deus, escravizado pela natureza humana, pela carne, pela natureza humana interior, o nosso homem interior, e está escravizado e dominado por Satanás e seus demônios, que é o príncipe da potestade do ar, que a Bíblia está dizendo aí. Portanto, o ser humano, cada ser humano, meus queridos, ele não é neutro. O ser humano, ele não é neutro. O ser humano está sob o domínio espiritual de alguém. Ou está sob o domínio espiritual de Deus, de Jesus Cristo, ou está debaixo do domínio espiritual de Satanás e seus demônios, do mundo sem Deus e da natureza pecaminosa humana. Portanto, essa é a situação do homem sem Deus. E por isso o cristianismo, que é Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador. O único caminho, o único meio de não irmos parar no inferno. Filhos da ira, como diz o apóstolo diz aí, condição jurídica do ser humano diante de Deus. Qual é a condição dos seres humanos? Filhos da ira, filhos do juízo, filhos da condenação eterna, ou seja, a caminho do inferno. É por isso que Jesus disse, ide pregar o evangelho, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E também lá em João, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a condição do ser humano longe de Deus, a sua condição jurídica diante da justiça de Deus, da lei de Deus, é simplesmente essa condição. Que condição é essa? Debaixo do juízo de Deus, merecedor do juízo de Deus, merecedor da condenação eterna, merecedor de ser jogado no inferno junto com Satanás e seus demônios. Portanto, aqui cai o mito. Qual mito? Religião não salva, moralidade não salva. Eu sou uma boa pessoa, eu faço bem. Moralidade não salva, conhecimento não salva, porque todos nós pecamos, como diz lá em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, cada ser humano no planeta ou está debaixo do domínio de Deus, do domínio de Jesus, perdoado, salvo, através de crer e aceitar a obra de Cristo, como nós vimos aí, ou então está perdido. Agora, a segunda parte de Efésios 2 em diante, a salvação pela graça. Primeiro vimos a condição do ser humano, perdido, escravizado, e debaixo dessas três forças aí, o mundo, a carne e Satanás. E debaixo da ira de Deus, agora vem a salvação pela graça, o plano de Deus, que Deus prometeu lá quando Adão pecou. Da semente da mulher, eu vou trazer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Deus já estava falando ali da vinda de Jesus, da vinda do Filho, para salvar o pecador. Portanto, agora aqui a gente vê essa salvação manifestada. O capítulo 2, do 4 em diante, a salvação pela graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essa é uma das maiores viradas da Bíblia. Qual virada? Mas Deus. O ser humano perdido, escravizado, debaixo dessas três forças, sem ter condições, morto, sem ter condições de sair dali. Mas Deus olha para o mundo, olha para os seres humanos e conversa com o Filho e fala, precisamos salvar a humanidade. E o único meio, o único sacrifício capaz de salvar e perdoar o pecador é você indo à terra, entregando sua vida, derramando seu sangue para salvar o pecador. Portanto, meu querido, minha querida, a minha vida eterna, a sua vida eterna, a salvação em Cristo, a paz aqui, a paz na eternidade, a vida eterna, a salvação aqui, a salvação na eternidade, a libertação dessas três forças terríveis e escravizadoras, é somente através de Jesus Cristo. Portanto, Deus resolve virar, mudar a história, e daí
ele manda Jesus. Portanto, a origem da salvação é Deus. Não vem do homem, não vem da religião, não vem das obras. Vem da misericórdia, vem do amor, vem da graça. O meio da salvação, graça mais fé. Como é que a pessoa se salva? Através da graça, que é favor não merecido. Graça, eu não faço nada para adquirir. É um presente, é uma dádiva. Eu ganho, mas a minha parte é crer, a minha parte é ter fé, a minha parte é aceitar. Pela graça sois salvos, está aí, versículo 9. Mediante a fé. Portanto, a salvação envolve graça, que é a parte de Deus. O ser humano não faz nada para se salvar, e nem tem como fazer. Deus já fez a parte dele, mandando Jesus. Jesus veio, deu sua vida, o sangue foi derramado, ele ressuscitou, a obra de salvação já está completa. O pecador tem que fazer a parte dele, e a minha e a nossa parte é ouvir a mensagem, crer na mensagem, reconhecer que é pecador, crer e aceitar pela fé essa tão grande salvação. Portanto, a salvação pela graça é mediante favor imerecido, que é a graça, e a fé, que é um instrumento para a salvação. Não é mérito, é a parte humana, é o que nós temos que fazer, é apenas crer e aceitar essa tão grande salvação. Não é a fé, aliás, a fé não é obra, não é mérito. A fé é a resposta do pecador à graça de Deus. E, por último, o propósito da salvação: criar em Cristo Jesus um novo homem para as boas obras. Portanto, está aí versículo 10. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos por obra. Somos salvos pela graça de Deus, mediante nossa fé. Mas depois de salvo, somos gerados uma nova criatura, um novo homem, para viver em boas obras, para fazer a vontade de Deus, para viver como nova criatura aqui nesse mundo, viver nesse mundo como filhos de Deus. E eu paro essa primeira parte aqui hoje, encerrando por aqui essa introdução de hoje sobre a condição humana e como é o cristianismo na prática. Começamos a ver o cristianismo na prática, e eu paro por aqui hoje, falando dessa introdução, que é a situação do ser humano morto, escravizado em pecados, ou debaixo dessas três forças: ou aceita Cristo e crê, e vai para ser liberto, e vai para o reino de Deus, e vai ficar debaixo do domínio de Deus, ou então está debaixo dessa força maligna, da força do mundo e da força do próprio ser humano, da nossa carne. Vimos a salvação pela graça. O que é a salvação pela graça? É o que Jesus fez na cruz, e o ser humano tem que apenas crer e aceitar. E vimos que depois de salvo, de crer e aceitar, através do poder de Deus é gerada uma nova criatura. É o que nós vimos na lição anterior, que cristianismo passa por uma pessoa, que é Jesus, passa por uma cruz, que é o sacrifício de Cristo, seu corpo esmagado, seu sangue derramado para salvar, tirar o pecado e salvar o pecador. E a terceira coisa, o cristianismo é a criação, a geração de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Quem realmente é um cristão de verdade não é mais uma velha pessoa, não vive mais no pecado. Não é que não peca, mas não vive mais no pecado. Nasceu de novo. O velho homem morreu através do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. É o que Jesus falou para Nicodemo, que era um religioso pastor de liderança de igreja da época. Jesus falou para ele: Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, cristianismo é nascer de novo, é nova vida, é libertação do pecado, é ressurreição, é morrer para a vida velha, é nascer uma nova pessoa, através da fé em Cristo, através da obra de Cristo, através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar, para transformar o pecador. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma filosofia para seguir. O Evangelho é o poder de Deus. É a fé na obra redentora de Cristo.
para que o poder de Deus se manifeste na vida do pecador, o liberte do reino das trevas, o ressuscite dentre os mortos, porque ele está morto, e o liberte e o ressuscite, e o faça pelo poder de Deus, uma nova criatura, para que possa viver aqui como uma nova criatura e possa ser levado por Deus para viver na eternidade com Ele, esse novo cristão, essa nova criatura. Eu quero orar com vocês agora, para a gente encerrar a gravação. Obrigado, Pai, pela Tua palavra neste dia, nesta noite. Senhor, que essa mensagem sobre a salvação, sobre o que é cristianismo na prática, quem nós éramos sem antes do Senhor vir ao mundo, mortos em pecados, escravizados por essas três forças, o mundo, Satanás e seus demônios, e nós mesmos, a nossa carne, o nosso velho homem, e o Senhor veio para nos libertar dessas três forças escravizadoras, destruidoras, que destrói o ser humano. Obrigado por essa tão grande salvação. E a minha oração é que cada um de nós que estamos aqui e que todos aqueles que ouvirem essa palavra possamos nos conscientizar dessa tão grande salvação. Senhor, não podemos negligenciar, não podemos descuidar, não podemos menosprezar essa tão grande salvação. Essa semana o mundo cristão está lembrando da Páscoa, que é a vinda de Jesus, sua morte, sua ressurreição para salvar o pecador. Ouça lá, Senhor, que a igreja, que os cristãos, que cada um de nós possamos refletir o significado verdadeiro da vinda de Cristo, da Páscoa, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e dessa tão grande salvação. Que possamos valorizá-la, que possamos levar a sério, que possamos entender, que possamos compreender para valorizar a cada dia mais, para nos humilharmos diante da cruz e reconhecer que se não fosse o Senhor, estávamos mortos a caminho do inferno, a caminho da condenação. Obrigado por essa tão grande salvação. Abençoe cada um de nós, abençoe essa família, abençoe cada irmão que está aqui, que vai estar ouvindo essa palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.